Bora lá, meu povo! 50 mil na Arena Castelão. Fortaleza divulga primeira parcial para o jogo decisivo na Libertadores. Vojvoda destaca a volta da intensidade e reforços dentro do elenco. Mídia repercute virada de chave na temporada. Bucaramanga já se encontra na capital. Fim da rodada de número 8 do Brasileirão. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo. E bora lá pro giro de notícias de hoje, segunda-feira, dia 12 de maio de 2025. O Fortaleza volta a campo amanhã, terça-feira, às 9h30 da noite na Arena Castelão, em jogo válido pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. E é um duelo que vale a classificação para as oitavas de final da competição contra a equipe do Bucaramanga da Colômbia. É só o Leão ganhar. Ganhou por qualquer placar, tá garantido nas oitavas de final da competição. E aí vai pro último jogo contra a equipe do Racing, lá no El Cilindro, na Argentina, para ver em que colocação vai terminar, se em primeiro ou em segundo. Antes da gente trazer todas as notícias deste vídeo, aquele convitezinho de lei clássico que vocês já conhecem. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Agora, caso você já seja inscrito, por gentileza, copie o link que fica aqui em cima, ó, na barra de endereço do seu navegador. Mandem tudo que é grupo de WhatsApp do Fortaleza que você participa. Convide a galera para conhecer o nosso trabalho. Tem vídeo todo dia às 5h30 da manhã, live todo dia às 18h15. Porém, hoje nós teremos live de coletiva pré-jogo com o lateral direito Tinga. Que horas, PM? A partir das 15h para as 3 da tarde, estaremos ao vivo aqui no Expresso Tricolor e também no canal da Guigui. Coletiva pré-jogo com Tinga. Anota aí, ativa o sininho, ativa o lembrete para você receber a notificação e colar com a gente para saber o que é que o nosso capitão Tinga tem para falar sobre este duelo de amanhã pela Libertadores, beleza? Turma, ó, faltam sabe quantos inscritos pra gente chegar na marca dos 59.300? 7. Só 7, galera. Nos ajude compartilhando o link e vamos por mais, beleza? Bom, deixa eu dar uma passada aqui na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, pois a rodada de número 8 se encerra hoje com o jogo entre Santos e Ceará. Porém, esse jogo não importa muito para a vida do Fortaleza, já que o Ceará está algumas posições acima, né? E o Santos está na zona de rebaixamento. Nós tivemos toda uma rodada ontem, além dos jogos, né, de sábado, e o Fortaleza perdeu 2 posições, né? Após a vitória por 5-0 sobre o Juventude, a gente tinha subido para 9º, mas com a vitória do Botafogo, vitória não, né? Massacre, goleada do Botafogo para cima do Inter, que parece ter entrado numa crise, e a vitória do Galo para cima do Fluminense, o Fortaleza caiu de 9º para 11º colocado na tabela da competição. Tá ótimo, só de ter saído da zona de rebaixamento já foi maravilhoso, e agora o Leão tá aí na 11ª colocação. Lembrando que a gente volta a jogar pelo Brasileirão sábado às 18h30, se eu não me engano, lá em São Januário contra a equipe do Vasco da Gama, que hoje integra a zona de rebaixamento. Temos um tabu aí a ser quebrado, né? Nunca vencemos o Vasco jogando fora de casa, jogando lá em São Januário, né? Então precisamos quebrar esse tabu e vencer em São Januário para confirmar ainda mais a boa fase. Claro, tem o jogo de amanhã, que é prioridade, precisa ganhar para avançar para as oitavas, mas o jogo de sábado contra o Vasco também é muito importante. E aí depois virão 2 jogos em casa, um contra o Retrô pela Copa do Brasil e outro contra o Cruzeiro
pelo Campeonato Brasileiro, beleza? Então, Fortaleza, 11º colocado, 10 pontos, 8 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, saldo de gols 5 positivo, beleza? Vamos por mais que o Leão siga vencendo seus jogos e mais do que isso, tá? Tendo boas atuações que trazem aquela tranquilidade para o torcedor de que o trabalho agora está sendo bem feito se comparado a como estava nos primeiros 4 meses da temporada, tá? Bom, depois da tabela, vamos falar sobre a parcial para o jogo de amanhã. Galera, eu queria pedir aqui 1 minuto da sua atenção, tá bom? Amanhã é um jogo que, se o Fortaleza ganhar, ele garante vaga nas oitavas de final. O Fortaleza também foi às oitavas de final no ano de 2022, terminando em segundo. O River Plate foi o líder. O Leão pegou a equipe do Estudiantes. Empate aqui no Castelão 1-1. Teve até aquele gol do Silvio Romero. E derrota por 3-0, que teve expulsão do Pikachu e tudo mais. Atuação horrível lá em La Plata. Mas agora, galera, a gente precisa muito apoiar o nosso Leão, mais do que nunca, na Arena Castelão. A TUF já lançou a campanha e os canais da mídia independente também. Amanhã, eu sei que o horário é ruim, 9h30 da noite, é ruim demais, principalmente para quem trabalha cedo no outro dia, mas precisamos colocar 50 mil ou mais, tá? Na Arena Castelão. Nada de 49 mil, 48 para baixo, não. 50 mil, galera. Façamos uma fezinha, façamos uma forcinha. Acesse lá o leãotickets.com.br, que tem ingresso custando R$15, galera. R$15 o ingresso. Dá pra ir todo mundo que quiser ir pra esse jogo. Sabe? Se você é sócio, faça o seu check-in no caso, né? E garanta já a sua vaga. Se você não é sócio e não pode fazer o seu plano de sócios agora, por qualquer que seja o motivo, tenta comprar um ingresso. Tá bom? Se você já comprou seu ingresso, tem um dinheiro aí sobrando, tem algum amigo meu que você quer ir e não tem como comprar ingresso, compre pra ele. Dá pra gente lotar. Vamos nos ajudar, tá? Amanhã a gente tem que fazer 50 mil torcedores na Arena Castelão. Eu não abro mão disso, galera. 50 mil. Temos que lotar o Castelão amanhã. É muito importante, mas muito importante mesmo. E aí eu queria só trazer aqui um detalhe para vocês, deixa eu até procurar aqui. A carga máxima para esse jogo, pelo que eu vi, foi de 52.069, tá bom? 52.069 foi a capacidade liberada para esse jogo, não 64 mil, que é a capacidade máxima. Então vamos tentar lotar o que está disponível, né, para ser feito check-in e comprar ingresso. Por favor, 50 mil, galera. 50 mil dá pra gente lotar. Vamos embora, vamos por mais. Compartilhe esta mensagem, tá? 50 mil amanhã é obrigação. E o Fortaleza ontem divulgou a parcial de 27.370 torcedores já confirmados para o jogo contra o Bucaramanga. Se você não for, você é filho do Lúcio Maranhão. Se você não for, só você não vai. Cuida, galera. Vamos fazer essa fezinha. 50 mil amanhã é muito, mas muito importante. Beleza? Conto com a sua divulgação e com a sua presença no estádio. Aproveita a promoção. R$15 e valores abaixo em vários outros setores. Dá pra lotar. E o adversário, o Atlético Bucaramanga, chegou ontem em Fortaleza. Vou até abrir aqui o Instagram do time colombiano. Tá aí os jogadores desembarcando aí no Aeroporto Internacional Pinto Martins. O Atlético Bucaramanga chegou por volta das 9h30 da noite e já se encontra na capital cearense. Legal demais. E aí tem vídeo deles também. Não posso colocar os áudios porque tem umas musiquinhas aí que dá direito autoral, né? Mas tá aí. O Atlético Bucaramanga foi recepcionado, claro, pelos seus torcedores no aeroporto e teve também uma grande festa lá no hotel, né, que é o Gran Marquis, onde todo mundo fica hospedado, né? Não seria diferente o Atlético Bucaramanga. E aí tem vários torcedores lá, ó, fazendo uma grande festa. Tem vídeos aí espalhados nas redes sociais, mas eu vou trazer as fotos aí que o perfil oficial do Bucaramanga trouxe dos seus íntias, né, os torcedores lá no hotel, recepcionando o Leopardo, que é o Atlético Bucaramanga. Legal demais, mas aí amanhã esse legal demais acaba, né? Temos que ganhar deles e só isso importa. Eles estão sendo super bem tratados aqui em Fortaleza pela nossa torcida e isso é muito
importante, tá? Galera, a mídia segue repercutindo a virada de chave do Fortaleza e ontem eu acabei deixando de ler um texto muito bacana que saiu lá no Diário do Nordeste pra vocês, ó. Fortaleza volta a ser o Fortaleza que o torcedor espera. Com 9 gols marcados em 2 jogos, Tricolor emenda 6 jogos sem perder e mostra a virada de chave. O Leão voltou. Foram esses os gritos que tomaram de conta da arquibancada do PV após a goleada por 5-0 sobre o Juventude. Se o Leão voltou para ficar, os próximos jogos confirmarão. Mas fato é que, pelo menos nesses jogos mais recentes, o Fortaleza voltou a ser Fortaleza que o torcedor espera. Contra o Colo-Colo, já tinha sido a melhor atuação no ano, em goleada por 4-0 pela Libertadores. Contra o Juventude, veio a melhor partida no Campeonato Brasileiro, foi 5-0 e poderia ter sido mais. Foi uma grande atuação coletiva, um jogo exemplar da equipe comandada por Vojvoda, de um time que entrou em campo sabendo o que queria e foi intenso a todo momento. Organizado, pressionado, diminuindo os espaços do adversário, sem deixar o Juventude à vontade em momento nenhum e agredindo sempre que possível. Individualmente, foi uma grande partida de Pochettino, gol e assistência, e Lucero, 2 gols e assistência. Os melhores em campo. Os 2 argentinos, inclusive, sempre foram protagonistas nos melhores momentos que o Fortaleza viveu nos últimos anos, mas não foram os únicos destaques. Gustavo Mancha, Lucas Sacha, sempre regulares, fizeram um novo, ótimo jogo. Marinho e Breno Lopes foram bastante participativos, enquanto Kevin Andrade e Caleb também entraram muito bem. Até o criticado Gaston Ávila fez jogo seguro e agradou. Foi uma tarde/noite perfeita para o torcedor tricolor, que espera que este Fortaleza se mantenha assim. Legal demais, cara, isso aqui. Deus nos abençoe e que sigamos nessa pegada importante de retomada na temporada, uma sequência positiva, dando confiança ao elenco. E, galera, isso é muito importante. E aí, queria destacar, além do Lucas Sacha, que fez uma partidaça, eu já havia falado dele no vídeo de ontem, mas saiu uma matéria na coluna do Graziani sobre ele, porque o Sacha, cara, ele teve uma grande capacidade de roubo de bolas, tá? E mostrou muito dinamismo. Dinamismo, quase não sai. Escreve aí embaixo, dinamismo, é a palavra do vídeo. Se você chegou até o final do vídeo, comenta lá aqui abaixo, ó, dinamismo, quase não sai. Foram 7 desarmes, 4 interceptações, 11 duelos ganhos em 15 e 81% de passes certos. Ele ainda teve uma ótima oportunidade para deixar sua marca no placar, mas a finalização de primeira entrando na área foi defendida pelo goleiro Marcão. Pois é, além do Sacha, galera, Pochettino tá de volta. 1 gol, 1 assistência, 3 passes decisivos, 3 finalizações e 3 desarmes. O Pochettino é um reforço que a gente ganha que já estava no elenco. E isso é muito importante, recuperar atletas que não estavam jogando bem e que agora estão tentando retomar sua confiança. Ganha o Fortaleza, ganha o Vojvoda e ganha também o torcedor. Que o Pochettino siga assim, porque é sim um grande reforço para o Fortaleza na temporada dentro do elenco. Outro, Juan Martín Lucero, vivia uma fase horrorosa. De repente, nos últimos 4 jogos, já são 4 gols. Isso é muito importante. Além da assistência também, né? Então, Lucero, que tem uma concorrência pesada agora, que o Davidson está muito bem também, parece estar voltando ao seu auge de Lucero, que a gente tanto se acostumou nas últimas 2 temporadas. Que siga assim, que é mais um reforço que a gente ganha também dentro do elenco. Além dele, Caleb também precisa muito voltar. O próprio Gaston Ávila, que foi citado na coluna do Graziani e também na matéria do Diário do Nordeste, é muito importante que essa galera dentro do elenco que não estava jogando bem, volte a jogar bem. É crucial. Sobre a intensidade dos últimos jogos, o técnico Juan Pablo Vojvoda deu uma palavrinha sobre isso. Confere aí. 3 jogos que precisávamos fazer, uno fora de casa, como foi o partido de São Paulo, e depois uma partida por Copa Libertadores, que precisávamos ganhar, com um adversário direto como era Colo-Colo, e hoje acho que também fizemos uma boa partida, precisávamos 3 pontos, sabíamos nossa condição em Brasileirão, ¿sí? Acho que desde o primeiro tempo fizemos uma boa partida, uma partida muito séria, com muitas chegadas ao gol, defendimos bem, fomos agresivos, então acho que fechamos uma partida muito interessante com muitos goles, que também é importante para a confiança do time. Tá aí, alta intensidade. Ela voltou, que siga assim, porque o Lion precisa seguir nesse caminho positivo, com vitórias, se Deus quiser. Bom, meu povo, é isso, videozão, curtiu, deixa o like, daqui a pouco tem coletiva, cola com a gente mais tarde, tem a nossa live tradicional. Valeu, falou e tamo junto!